Olá, eu sou Thaís Coelho, advogada e apressada. Tenho como missão, todas as vezes que ligar meu gravador, abrir a porta para um espaço seguro de reflexão. E mesmo que o caminho até chegar nesse espaço tenha sido turbulento, nós escolhemos seguir o caminho da serenidade. E nesse caminho, nos reconhecemos uns nos outros, e nossa missão enquanto coletivo de apressados é dar apoio no passo do outro para não deixar ninguém pelo caminho. Bom, e cá estamos nós, em mais uma semana de muitas turbulências que nos fazem questionar aonde nós podemos encontrar a paz no meio de tanto caos no nosso mundo, em meio a conflitos armados, a guerras emergentes, e é impossível nós ficarmos indiferentes diante disso tudo que tem acontecido, essas instabilidades que o mundo nos provoca. E nesses últimos tempos, nós temos vivido momentos tão difíceis enquanto humanidade, guerras que continuam acontecendo em muitas regiões do mundo, como o conflito na Ucrânia, as tensões constantes no Oriente Médio, agora essa conflito entre essa guerra, né, na verdade, propriamente dita, entre Israel e Irã, e dentre outras crises que vão nos afetando e afetam tantas milhões de pessoas ao redor do mundo. E essas situações nos mostram de forma muito crua o quanto esse caos pode dominar o cenário externo das nossas vidas. E no episódio de hoje, eu quero conversar com vocês sobre como, mesmo diante dessas realidades tão impactantes, como cada um de nós também tem suas próprias batalhas internas, suas dúvidas, seus medos, seus conflitos pessoais, pressões do dia a dia, enfim, guerras internas que cada um de nós enfrenta. E nesse episódio, eu quero refletir com vocês sobre como nós podemos encontrar paz no meio do caos, começando principalmente por nossa vida interior. Vamos conversar um pouquinho sobre como nós podemos lidar com esses conflitos que nós carregamos dentro de nós e como encontrar serenidade quando tudo ao redor parece desmoronar. Bom, quando eu comecei a pensar nesse roteiro, eu tentei encontrar histórias da minha vida que pudessem, de alguma maneira, demonstrar caos e serenidade ao mesmo tempo. Eu posso dizer que serenidade eu só encontrei com essa história anos, muitos anos depois que isso tudo aconteceu. Eu não escrevi um roteiro para contar essa história, eu vou tentar contar ela de peito aberto para vocês. Eu espero que vocês a recebam da melhor forma. E entendam que a Thaís que viveu essa história era uma Thaís que estava saindo da adolescência, uma Thaís que estava descobrindo o mundo, principalmente dentro dessa vida acadêmica, e tentando, diante dos seus próprios conflitos internos, lidar com esse conflito emergente que surgia como uma verdadeira bomba nuclear que explodia diante dela. E essa história começa no segundo ano da minha graduação. Eu participei de um projeto para elaboração de um artigo científico. E para fazer esse artigo científico, nós apresentávamos ele, a conclusão dele, em uma outra cidade que ficou polo a sede da universidade que eu estudei. E quando nós fomos para essa outra cidade, nós, a maioria éramos menores de idade ou havíamos acabado de completar 18 anos, então éramos muito jovens e nós ficávamos de certa maneira sob a responsabilidade dos professores, que eram os nossos orientadores ou demais professores da universidade. Bom, pelo menos isso em teoria, né? Porque na prática não foi bem isso que aconteceu comigo. E aconteceu que chegou a época de apresentar esse trabalho, fomos para essa outra cidade, eram 2 dias de evento e no primeiro dia de evento o pessoal saiu para um happy hour. E acabou que o meu co-professor e orientador acabou bebendo todas naquele dia, naquela noite mais especificamente, e no dia seguinte ele não teve condições de me levar até o local que ia acontecer a apresentação dos nossos trabalhos.
E eu e uma colega que estávamos dividindo o quarto ficamos muito distantes do local onde o trabalho seria apresentado. Então nós dependíamos de pessoas que fossem nos buscar. E eu quero que vocês pensem que o mundo naquela época não era um mundo de facilidades como hoje, que o Uber é super fácil de encontrar, que o WhatsApp e outras redes sociais são totalmente difundidas. Ainda não era tão simples assim fazer essas coisas que hoje para nós são simples. Então, nós tivemos uma dificuldade muito grande de conseguir localizar alguém para que pudesse buscar a gente onde nós estávamos, para que a gente pudesse chegar no local para apresentar o nosso trabalho. E essa colega que estava dividindo o quarto comigo, ela estava sob a orientação de um outro professor, e nós duas nos lembramos do local que ele estava dormindo. Então a gente pensou, vamos ligar nesse hotel que ele está dormindo, pedir para transferir para o quarto dele e aí a gente pede para ele vir buscar a gente? Acreditamos que essa seria a nossa melhor ideia. Bom, lê do engano. E conseguimos conversar com ele, ele atendeu sem muita paciência e vontade, mas disse que iria nos buscar. Corta para ele chegando nos buscar, nós duas já estávamos atrasadas para apresentar o nosso trabalho, então a gente estava assim naquela correria, numa imensa aflição e dependendo de outras pessoas para conseguir chegar a tempo e enfim concluir aquela missão que nos tinha levado até aquela cidade, naquele lugar totalmente desconhecido. E quando nós duas entramos no carro, esse professor simplesmente parou tudo que ele estava fazendo. Acho que é importante destacar que na frente do carro, quem sentou ali do lado do motorista foi essa minha amiga, e eu sentei do lado de trás, porque eu não tinha intimidade, nem conhecia esse professor. E ele era orientador dela. Esse professor parou tudo, desligou o carro, virou para trás e simplesmente começou a destilar em mim todo o ódio gratuito que ele tinha carregado dentro dele. Tal qual uma bomba nuclear foi jogada totalmente de forma desnecessária em uma região que nem havia começado uma guerra, foi mais ou menos o que ele fez comigo. E enquanto ele falava comigo, ele proferia palavras tão absurdas que eu acredito que a minha cabeça até de tão traumático que foi aquele momento, eu até bloqueei certas coisas, mas eu me lembro que ele dizia coisas como: "Quem você pensa que você é para me fazer vir de outro lado da cidade para vir buscar você aqui? Eu não sei quem é você. Eu não tenho responsabilidade nenhuma por você. Eu não sou seu pai. Eu não tenho responsabilidade de vir buscar um aluno que não está sob a minha orientação. E para ficar me incomodando, para me tirar do meu quarto essas horas da manhã para ter que ficar vindo correr atrás de outras pessoas." E assim, destilou muito, muito, muito ódio gratuito. Eu tô falando isso aqui que é só uma partezinha das coisas que eu me lembro. Mas ele ficou um tempão falando e falando e falando coisas pra despejar um sentimento horrível que ele guardava junto dele. E aquilo me pegou de uma maneira tão desprevenida, que eu só sabia chorar. Eu não consegui ter uma palavra de reação. Eu não consegui fazer nada. Realmente a única coisa que eu fiz foi ficar sentada naquele carro, chorar de forma descompassada, até terminar a apresentação do meu trabalho, porque pensa que eu estava indo para apresentar um trabalho acadêmico. Eu cheguei no local para apresentar meu trabalho, eu apresentei aquele trabalho chorando. E assim eu segui por muitos dias, chorando, lembrando de toda aquela violência que eu tinha sofrido desse homem que, de forma totalmente gratuita, me ofendeu em esferas, assim, totalmente inimagináveis. E depois que essa guerra aconteceu, ele ainda não era meu professor. Mas, infelizmente, no ano seguinte, ele foi meu professor durante o ano inteiro. E durante todas as semanas daquele ano, eu precisei encarar ele pelo menos uma vez na semana. E foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz. E vez ou outra eu ainda cruzo com ele. E, sendo muito sincera com vocês, por muitas vezes eu planejei uma vingança.
Realmente, planejei uma vingança para que eu pudesse fazer algo contra ele, para que eu pudesse de alguma maneira talvez revidar essa guerra que ele tinha começado sem que eu tivesse dado nenhum motivo. E foi planejando essa vingança que eu posso dar continuidade nesse tema. Não sei se todos vocês se recordam, mas eu já falei isso em outros episódios, que o nome desse podcast é uma frase do filósofo Sêneca. O Sêneca, ele nos instiga dizendo: "Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida". E dentre essa frase, ele tem muitas outras que nos fazem refletir sobre a importância de nós olharmos para a vida de uma maneira diferente. E tem uma frase que eu acredito que pode se aplicar muito bem ao tema que nós estamos conversando aqui, em que o Seneca fala que se você realmente quer escapar das coisas que o incomodam, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. E foi o que eu fiz para lidar com essa guerra que surgiu na minha vida. Eu não tinha possibilidade de mudar de universidade, não tinha como mudar o meu professor, eu não tinha como fazer nada que estava ao meu alcance. E talvez vocês podem até pensar: "Mas por que que você não denunciou ele ou fez qualquer outra coisa?". Bom, eu não sei como foi o ambiente que vocês estudaram, mas o ambiente que eu estudei, eu sabia que isso que aconteceu comigo era apenas mais um caso que não era isolado do comportamento desse professor. E eu fui, na verdade, apenas mais uma vítima dentro desse caos que ele vai operando pelos lugares que ele passa. Então eu preferi assumir essa postura que o Sêneca fala nessa frase. Eu preferi mudar a pessoa que eu era para lidar com aquela situação, porque eu sabia que todo o restante eu não poderia mudar a minha realidade. E eu acredito que muitas vezes nós estamos muito mais assustados do que machucados, e a gente acaba sofrendo mais com a nossa imaginação do que a própria realidade. Então, é óbvio que o que ele fez comigo foi uma grande violência, foi algo totalmente desmedido e que não deveria ter vindo de alguém que estava em uma posição de cuidado comigo. Mas o que eu entendo hoje, olhando toda essa situação, é que eu tenho a possibilidade de agir de uma maneira completamente diferente. Eu tenho a possibilidade de ser uma outra pessoa diante de situações como essa. E essa filosofia estoica de Sêneca, ela nos ensina como nós podemos lidar de uma maneira diferente com as nossas emoções e com as coisas que acontecem ao nosso redor. Como nós podemos ter maior controle sobre nós mesmos com relação a tudo que acontece com a gente. E até dentro dessa filosofia estoica, em um dos discursos do Epíteto, que também é um filósofo estoico muito importante, ele fala algo que eu considero assim como um baluarte realmente, uma luz que pode nos guiar para que faça com que a gente saiba enfrentar momentos de grandes desafios nas nossas vidas. E a reflexão que ele nos traz é a seguinte: você não sabe que a vida é como uma campanha militar? Uma pessoa deve servir de guarda, outro em reconhecimento, outro na linha de frente. Assim é para nós. A vida de cada pessoa é uma espécie de batalha, e também longa e variada. Você deve vigiar como um soldado e fazer tudo o que é ordenado. Você foi colocado em um posto importante, não em um lugar humilde, e não por um curto período de tempo, mas para toda a vida. Eu acredito que essa reflexão do estoicismo, assim como várias outras, nos fazem entender que a verdadeira paz vem quando nós paramos de lutar contra aquilo que é incontrolável e quando nós focamos naquilo que depende somente de nós, que são as nossas escolhas, os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, quem faz o melhor faz tudo o que pode ser esperado dele. E eu acredito que retribuir as guerras que acontecem na nossa vida, fazendo com que elas parem,
no causador, no nosso algoz, é uma forma de nós começarmos a implantar no mundo a paz que nós desejamos. Existe uma sabedoria oriental que é ensinada através de uma pequena história que eu quero trazer para vocês, que ela fala muito sobre como nós devemos encarar as coisas que acontecem na nossa vida e entender o papel dela em cada lugar. Cada situação tem o seu devido lugar na nossa vida e nós, com a sabedoria que o tempo vai nos ensinando, que as batalhas que a gente vai enfrentando vão nos deixando essas marcas, nós vamos compreendendo o que é nosso, o que é do outro, o que eu devo aceitar, o que não deve entrar de maneira alguma na minha vida. E essa história conta o seguinte: que vivia no Japão um samurai que era muito respeitado e que ele já estava em uma idade muito avançada. E naquela época, ele se dedicava a ensinar uma filosofia aos seus jovens discípulos. E, embora, apesar da sua idade, diziam que ele era capaz de derrotar qualquer adversário, mesmo sendo um senhorzinho. Certo dia, existiu um jovem guerreiro que era muito conhecido por sua arrogância, pela sua falta de escrúpulos, que decidiu desafiar aquela lenda, aquele senhorzinho. E, astuto e provocador, ele dominava a arte de tirar os seus adversários do sério. E era um método que ele esperava derrotar aquele senhor. Então, primeiro observando quais eram os seus movimentos e seus pontos fracos, para então atacar e conseguir, de uma forma implacável, fazer com que aquela pessoa desistisse, fosse derrotado naquela batalha que ele travava. E esse jovem nunca tinha perdido nenhuma luta. Só que a fama daquele velho samurai incomodava muito ele, e ele queria fazer com que ele fosse derrotado. E ele acreditava que conseguiria derrotá-lo, principalmente para que a sua fama e a sua reputação pudesse se espalhar cada vez mais, para que ele pudesse se consolidar como o invencível. E os discípulos daquele mestre, desse senhor, tentaram fazer com que ele não aceitasse esse duelo. Mas, mesmo assim, esse samurai concordou, em silêncio, em travar aquela batalha. E no dia do confronto, aquele jovem guerreiro começou a fazer as suas provocações. Insultou aquele mestre samurai com palavras cruéis, lançou pedras, cuspiu na sua direção e ofendeu até mesmo os antepassados daquele senhor. Durante horas, ele tentou em vão desestabilizar aquele samurai, mas aquele senhor permanecia firme, sereno e não esboçava nenhuma reação diante de todas as coisas ruins que ele destilava sobre ele. E aquele jovem acabou ficando muito cansado e frustrado, até envergonhado, e acabou desistindo e indo embora. E os discípulos daquele senhor acabaram vendo toda aquela situação e ficaram desapontados, porque eles esperavam que o mestre de alguma maneira pudesse revidar, afinal ele era conhecido como um homem invencível. Então, como que ele deixava aquele jovem simplesmente humilhar ele diante de todas aquelas situações? Um dos jovens, inconformado com tudo que ele havia visto, chegou até o senhor e perguntou: Como o senhor pôde aceitar tamanha humilhação? Por que não sacou sua espada, mesmo correndo risco de perder? Não era melhor demonstrar coragem do que parecer covarde diante de todos nós? E então esse mestre respondeu essa pergunta com uma outra pergunta e disse aos seus discípulos: Se alguém chega até vocês com um presente e vocês se recusam a aceitá-lo, a quem pertence este presente? Um dos discípulos que estavam lá respondeu. A quem tentou entregá-lo? E então esse mestre samurai concluiu dizendo: O mesmo acontece com a raiva e os insultos. Quando não os aceitamos, eles continuam pertencendo a quem os carrega. Sabe qual foi a minha vingança contra aquele professor? A minha vingança
foi e permanece sendo rejeitar o presente que ele me entregou. A maldade daquele professor não me pertence. E sabe qual que é a vingança mais poderosa que nós podemos ter contra alguém? Sempre que eu me encontro em uma posição de cuidar ou de orientar alguém, assim como um dia ele esteve nessa posição comigo, eu escolho agir de uma maneira totalmente diferente dele. Eu busco ser o oposto do que aquela pessoa foi para mim. Não apenas no modo como eu trato o outro, mas também na postura profissional das coisas que eu faço na minha vida. Eu não vou aceitar parecer como meu algoz. E eu espero de verdade que você também consiga encontrar paz em meio ao caos, que inevitavelmente em algum momento vai envolver as nossas vidas. E eu espero que mesmo diante das confusões, das pressões e das incertezas do seu dia a dia, você encontre dentro de si um espaço de silêncio, equilíbrio e serenidade para continuar. Que você recuse os presentes que não te pertencem, porque quem tem pressa de viver bem não perde tempo com quem rouba a nossa paz. E eu penso que a paz que eu quero projetar no mundo, ela não começa em outro lugar que não seja em mim. E de uma maneira bem simbólica, sempre que eu penso em paz, eu lembro de uma ponte que, mesmo instável, é capaz de sustentar a travessia de qualquer pessoa. Então, se uma ponte instável é capaz de sustentar a travessia de uma pessoa, o que um ser humano em equilíbrio pode sustentar a travessia de tantas outras pessoas que estão transitando no mundo e até mesmo sustentar a sua própria transição dentro desse mundo? É essa paz que eu acredito. E essa paz que eu quero promover para todas as pessoas. E ela não começa em nenhum outro lugar que não seja em mim.